Olá, alunos do nono ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Vamos continuar aqui com a nossa matéria, tá? Hoje a gente vai entrar em estudo do som, né? A gente estudou lá o que são ondas, né? O que é frequência, o que é período, a velocidade da onda, comprimento da onda, amplitude, né? O que é crista, o que é vale, né? Existem ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, a gente vai estudar uma onda específica, né, que é a onda sonora e algumas das suas características. Tá na página 200 do módulo 4. Aí tá aqui, né, esses dois primeiros parágrafos estão falando dessa atividade aqui de cima, tá? Aí, vamos lá para esse parágrafo aqui que está perto do quadrinho. Ao fazer as cordas do violão vibrarem, Pedro produz uma perturbação, ou seja, faz as moléculas de ar vibrarem próximas às cordas. Essa vibração cria regiões de alta pressão intercaladas com regiões de baixa pressão, formando assim as ondas sonoras. Essas ondas sonoras se propagam pelo ar até chegarem às orelhas de Vitor. Nessa situação, o meio de propagação é o ar, mas também pode ser qualquer meio material, como a madeira e a corda. Tá? O som é uma onda mecânica, então precisa de um meio para se propagar. Né? Pode ser o ar, pode ser a corda ou fio, né? Como é da brincadeira aqui em cima, né? Das crianças falando a latinha, o som se propaga ali pelo fio, chega na outra latinha e sai no ouvido da outra criança. Então vamos lá. Página 201. Aí na característica das ondas sonoras. Aí tem aqui três situações. Uma orquestra, trabalhador com uma britadeira e um show de rock. Podemos perceber nas fotografias acima diferentes fontes de sons. Alguns deles são agradáveis, como o canto de uma ave ou de uma orquestra sinfônica. E outros são desagradáveis, como o som de uma buzina ou de uma britadeira. Existem sons que são agradáveis aos nossos ouvidos, né? Outros sons são irritantes. Isso depende de como esse som é formado, né? Suas características. Tá? O som tem natureza ondulatória e possui todas as propriedades estudadas anteriormente. Vamos conhecer a seguir as propriedades ondulatórias que permitem classificar as ondas sonoras. Primeiro aqui é a frequência das ondas sonoras. Entre as propriedades apresentadas pelas ondas sonoras, sua frequência de oscilação permite classificar o som como grave ou agudo. As ondas sonoras que são emitidas com baixa frequência são classificadas com sons graves ou baixos, tá? Então, baixa frequência, né, é considerado um som grave ou baixo, tá? Aqui não é para confundir quando um som é baixo, que ele tem um volume baixo, não. Ele é baixo porque ele tem uma baixa frequência ou ele é grave, tá? Aí, com essas duas nomenclaturas. Ou dá o nome de grave ou dá o nome de baixo. Quando emitido com alta frequência, são classificados como sons agudos ou altos, tá? Então, um som baixo, um som alto é um som grave ou um som agudo, tá? Só para não confundir. Aí tá aqui exemplos, tá? Um baixo acústico, né? Que esse instrumento é grandão, e o violino. O baixo, né? Ele é afinado lá quando faz lá o ajuste lá da afinação do baixo para ele sair sons graves, tá? Seja o baixo acústico ou lá o baixo elétrico, né? E o violino já é um som já mais indo pro agudo, tá? Então aqui as notas, né? Se for ver lá as frequências das notas, lá do baixo elas têm baixa frequência e já do violino, né? Tem umas frequências maiores, normalmente em comparação ao baixo. Antes de eu mudar ali para a página 202, a gente falar
Lá está falando da frequência audível para cada do ser humano e de algumas outras espécies animais. Vou falar aqui do timbre, tá? Que não tem aqui no livro. O timbre é a qualidade que permite ao ouvido distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade emitidos por fontes diferentes. Então, por exemplo, aí tem exemplo, né? Uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical. O piano é um bom exemplo, porque ele tem lá uma quantidade enorme de teclas, né? Então ele tem vários ajustes de frequência, né? Várias notas com várias frequências. Então, por exemplo, um, se escutar um piano tocando uma nota lá, tá bom, uma nota lá, né? Uma determinada frequência lá de 440 Hz, e escutar o lá do violino também está afinado a 440 Hz, você vai distinguir quando é tocado no piano e quando é tocado no violino, tá? Isso por causa do timbre. O timbre é essa coisa que permite a gente distinguir quando é um instrumento diferente, ou a voz de uma pessoa, né? Por exemplo, a minha voz é diferente de uma outra pessoa, né? Cada pessoa tem o seu timbre de voz, né? Mesmo que alguns sejam um pouco mais parecidos que outros, tem uns que são bem diferentes dos outros, tá? Mas cada um tem o seu timbre. Então, o timbre é essa qualidade permite distinguir, tá? Notas de mesma frequência, mas que são executadas por instrumentos diferentes, né? Ou pessoas diferentes, tudo mais. Aqui na 202, agora está falando das frequências audíveis. Tá? Então, começando aí pelo ser humano, a frequência audível do ser humano é entre 20 Hz e 20 mil Hz, né? Ou 20 kHz. Tá? Aí, acima dos 20 mil Hz, já é ultrassom. Aí, quem escuta no ultrassom, né? É o morcego. Você consegue ouvir no ultrassom. Já abaixo do 20 Hz é infrassom. Aí, o exemplo aqui é o elefante. O elefante consegue ouvir infrações, tá? Que é aproximadamente 16 Hz do elefante e lá do morcego 110 mil Hz, tá? Bem lá para cima. Aí vamos aqui na 203. Agora tá falando da intensidade do som, tá? Agora a intensidade tem a ver com o volume, tá? A intensidade do som está relacionada à energia transportada pela onda sonora. Ela proporciona a amplitude da onda e se associa ao volume do som produzido. A audição humana é capaz de perceber uma ampla escala de intensidade sonora. Por isso, na prática, para fazer medições de intensidade sonora, é mais conveniente o uso de uma grandeza conhecida como nível sonoro, que é uma relação entre a intensidade mínima perceptível pelo ser humano e a intensidade da fonte sonora que se permite medir. A unidade de medida dessa grandeza física é chamada Bell, em homenagem ao cientista Alexander Graham Bell, ao que inventou o telefone. Porém, no cotidiano, o mais comum é utilizar o décimo de Bell, ou decibel. Tá? Observe as imagens que representam o nível sonoro em algumas situações. Então, está aqui um show de rock, né? Aí é uma distância de 1 a 2 metros da caixa de som, é de 105 a 120 decibéis. Já ali o cortador de grama é aproximadamente 107 decibéis. Um automóvel a 20 metros de distância, 70 decibéis. E pessoas conversando a 1 metro de distância, 60 decibéis. E sussurrando, 20 decibéis. Sussurro. Whispers. Tá? Mas, claro, isso aqui é só. Esses valores aqui não são fixos, tá? Eles podem variar para mais ou para menos. Sendo o nível sonoro de um cortador de grama maior do que de duas pessoas conversando, por exemplo, podemos então dizer que as ondas sonoras emitidas por um cortador de grama têm maior intensidade que aquela emitida por duas pessoas conversando. Tá?
Então, o volume está relacionado à intensidade das ondas sonoras, tá? Não é, não é som alto ou som baixo, tá? Para vocês não confundirem uma coisa com outra coisa, né? Som alto e som baixo tem a ver com graves e agudos. E já o volume tem a ver com a intensidade do som, tá? A intensidade do som é a potência do som dividido pela área, tá? A área que ele tem incidindo. Mas isso aí a gente não vai entrar em par de conta disso aqui, não, tá? Só para vocês entenderem essa diferença teórica. Aqui na 204 está falando, né? Como sai o nosso som, vocês podem ler isso depois. Aí, reflexão da onda sonora, a gente deixa para a próxima aula e faz uns exercícios de fixação, tá? Já quiserem fazer, pode fazer, começar a fazer os exercícios da página 208. Até o 208, 208 dá para fazer os dois, já viu tudo. O número 3 ali da 209, 4. O 3 está falando de eco ainda não falei, mas vocês já viram os outros 4, né? Então o que sobrar vai ser o eco. E no número 4 também dá para fazer, não é nada demais, não, é até tranquilo, tá? Então é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima aula.